O Hora Extra está começando e traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Escola da Magistratura do Trabalho de Goiás começa a funcionar. Iniciativa visa aprimorar a atuação dos magistrados. Jornada de trabalho. O tempo de permanência do trabalhador brasileiro no serviço e a pausa para o descanso são assuntos discutidos no nosso quadro de entrevistas pelo Subprocurador-Geral do Trabalho, Edson Braz. Veja no Fique Sabendo desta edição informações sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social, instrumento valioso do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás implantou a Escola da Magistratura do Trabalho da 18ª Região, EMAT 18, que tem como objetivo preparar os magistrados para as atividades judicantes. Como explica o vice-presidente do tribunal e diretor da EMAT 18, desembargador Gentil Pio de Oliveira. No final do ano passado, o Pleno do Tribunal criou a Escola da Magistratura. E nós estamos na fase inicial de implantação de suas atividades. A primeira foi a recepção aos novos juízes empossados no reinício de atividades neste ano. Esses novos juízes irão brevemente participar do módulo nacional da Escola Nacional da Magistratura e, posteriormente, logo em seguida, participarão do módulo regional voltado para as questões mais específicas do nosso Estado. A Escola da Magistratura do Trabalho da 18ª Região, EMAT 18, é um órgão do TRT de Goiás. Por isso, as atividades serão custeadas pelo tribunal e, entre suas atribuições, caberá fornecer subsídios para a comissão de vitaliciamento de juízes substitutos em estágio probatório. Caberá à Escola da Magistratura prestar informações para a comissão de vitaliciamento e para o Tribunal Pleno sobre os cursos ministrados a esses juízes, o aproveitamento que tiveram desses cursos e sobre as atividades que desempenharam nesse período de vitaliciamento. Isso vale também para a promoção por merecimento? Também, quando houver necessidade de deliberação do tribunal para a promoção de magistrados por merecimento, um dos itens a ser levado em conta será certamente, aliás, até com previsão regimental, as informações que serão encaminhadas pela Escola da Magistratura, no mesmo sentido da participação, de frequência dos magistrados aos cursos e eventos proporcionados pela Escola da Magistratura e também em atividades individuais sob a orientação ou coordenação da escola. Você já tem a sua carteira de trabalho? Sabe onde requerer o documento e para que ela serve? Essas questões serão respondidas no Fique Sabendo desta edição. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, conhecida como CTPS, é o instrumento mais valioso do trabalhador. Ela serve como meio de prova de que o trabalho foi realizado para determinada empresa ou pessoa, do tempo de serviço e tem que ser obrigatoriamente anotada pelo empregador em 48 horas após o início do trabalho. Você está pedindo sua CTPS hoje, sua carteira de trabalho? Tô. Você sabia que precisava tirar a carteira de trabalho para conseguir esse primeiro emprego? Não, meu pai que me avisou, me chamou, falou que tinha que tirar para trabalhar. Eu só tenho título e identidade. Tem que ter, porque a vida do trabalhador hoje se resume tudo, toda a documentação que precisa, né, tá na carteira de trabalho. Então, para aposentar, até para ser um documento que tem todas as informações que precisa no dia a dia da vida de cada um. Né? Mas é bom assinar a carteira porque você tem seus direitos garantidos, né? Essa é a sua primeira carteira de trabalho? Primeira carteira. Você já havia trabalhado antes? Eu já havia trabalhado antes, mas não com carteira assinada. Você acha isso importante? É importante, né, pelos direitos da gente. A CTPS deve ser requerida junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. O trabalhador, primeiramente, deve dirigir-se a um posto do Ministério do Trabalho, ou agência do Ministério do Trabalho, que fica aqui localizado na Praça Cívica, esquina com Araguaia, no centro de Goiânia, onde deve trazer para requerer a primeira via uma foto, sua documentação de identidade, que seria
a carteira, a certidão de nascimento, ou certidão de casamento, ou identidade, caso não tenha as outras, né? E o CPF, caso tenha, para que seja incluído na carteira onde tem a sua identificação. Quais são as informações que devem ser anotadas na CTPS? Bom, em primeiro lugar, é importante enfatizar que o empregador tem 48 horas, segundo a lei, para anotar a carteira. E o que deve constar na CTPS do trabalhador? Os dados da empresa, os dados corretos e atualizados da empresa, a data de admissão do empregado, a função e a remuneração do trabalhador. Tem uma parte ainda de anotações gerais que o empregador deve fazer constar as alterações de salários, anotações de férias e demais informações sobre o contrato de trabalho. O que não pode ser anotado na carteira? Em hipótese alguma, o empregador pode fazer anotações de condutas desabonadoras ao empregado. Então, é importante ressaltar que a justa causa jamais pode ser anotada na carteira, né, na hipótese de dispensa. Na dispensa do trabalhador, o empregador deve fazer constar a baixa, né, a dispensa, a data de dispensa do trabalhador, e jamais pode anotar qualquer conduta desabonadora, sob pena até de ser responsabilizado. Pode ser até condenado a pagar uma indenização por danos morais em relação a isso. Qual que é a importância da CTPS para o trabalhador? Bom, na CTPS está registrada a vida, né, profissional do empregado. E a importância maior é para a contagem de tempo de serviço, né? Então, para fins previdenciários, é importante a anotação da carteira, né? E também é um currículo, é um histórico da vida profissional daquele trabalhador. A falta de anotação na carteira de trabalho é considerada crime, tipificado no artigo 297 do Código Penal. A pena varia de 2 meses a 6 anos de reclusão. A seguir, a jornada de trabalho do brasileiro é o tema em discussão em nosso quadro de entrevistas. O direito do trabalho tem sua origem na luta do operário por melhores salários e menor jornada de trabalho. Em meados do século XIX, o tempo de permanência do empregado no serviço extrapolava 16 horas por dia, uma afronta à dignidade e à saúde do trabalhador. Após um século de conquistas, atualmente o trabalhador brasileiro tem assegurado na Constituição o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Mas o movimento sindicalista reivindica a redução desse período. Um dos argumentos é que com a redução haveria um número maior de postos de trabalho. Para falar do assunto, o Hora Extra recebe hoje o subprocurador-geral do Trabalho e professor da Universidade Católica de Goiás, Dr. Edson Braz da Silva. Dr. Edson, muito obrigada pela presença. A jornada de trabalho de 44 horas semanais é uma grande conquista para o trabalhador brasileiro. Quais foram as lutas travadas para se chegar à realidade atual? Essa luta ela não aconteceu no Brasil, né, em razão de um descompasso entre a nossa economia e a economia do resto do mundo. A luta se deu mais na Europa, onde os trabalhadores em melhor organização sindical partiu para um confronto com os patrões na luta de menor carga de trabalho e um salário mais justo. Tivemos como um reflexo, um ápice disso, a Revolução Comunista, em 1917, né, que era exatamente o acirramento do confronto capital e trabalho. O Brasil ele passou a ter uma atividade econômica na parte industrial e comerciária já em 1920, 30 e alguma coisa. Em 1932, o Brasil já adotou uma jornada de 8 horas para alguns segmentos. E isso depois foi expandido em 1943 com Getúlio Vargas a todo o operariado brasileiro. Então, aqui não houve uma grande luta, porque
esse confronto capital e trabalho foi evitado no Brasil com a atitude de Getúlio Vargas ao proclamar a CLT, trazer para o Brasil o que havia de mais moderno no resto do mundo no campo de direito do trabalho. Então, o Getúlio Vargas, numa tentativa de frear o movimento sindical, a criação da chamada consciência coletiva, já deu aos trabalhadores brasileiros essa condição de trabalho dentro de um padrão mínimo, que era uma jornada de 8 horas diárias e 48 horas semanais, que já foi objeto de discussão e adoção em quase todos os outros países. Quando se estabeleceu o limite da jornada de trabalho, também se previu o descanso intrajornada. Qual a finalidade do descanso intrajornada? Essa adequação, né, de trabalho, descanso, ela é científica, né? Se levou em consideração o relógio biológico, o ritmo do ser humano, e se estabeleceu um padrão que a pessoa trabalharia 8 horas por dia, dormiria 8 horas e teria as 8 horas restantes para outras atividades, né, de lazer, de convívio social. Só que em algumas atividades elas são extenuantes. Precisa haver os intervalos intra-jornada, dentro da jornada, para ver aquela recomposição rápida das energias. Por isso, nós temos os intervalos para alimentação e repouso. Em algumas atividades, a extenuação é tão significativa que precisa de outros intervalos, como no pessoal da mecanografia, hoje dentro da digitação, e outras atividades consideradas penosas. Então, nós temos o chamado intervalo intrajornada, é dentro da jornada. E temos também o intervalo chamado interjornada, entre uma jornada e outra. É quando você sai do trabalho e deve a ele retornar. Esse período não pode ser inferior a 11 horas, porque o ser humano precisa desse descanso maior. Depois, nós temos o descanso semanal. Você trabalha uma semana, 6 dias, e descansa 24 horas sem interrupção. Posteriormente, temos o repouso maior, que são as férias anuais remuneradas. Essas férias nós chamamos de direito-dever. É um direito do empregado às férias, mas é um dever também gozá-la, porque o empregador tem o direito de receber o trabalhador descansado, com suas energias repostas. Inclusive, se o trabalhador, ao invés de tirar as férias e descansar, for fazer um outro serviço, ele está sujeito a punições pelo empregador, salvo se ele já tiver um outro trabalho devidamente regulamentado e o patrão tem a ciência disso. E qual a diferença entre jornada de trabalho e horário de trabalho? Horário é o tempo em que a jornada deve ser cumprida e a jornada é o tempo de efetivo trabalho ou à disposição do empregador. Por exemplo, uma pessoa trabalha de 8 às 18, isso é o horário de trabalho. E a jornada é aquela que vai, vamos dizer, de 8 às 12 e de 14 às 18 horas. Então, são 4 horas em 2 turnos de efetivo trabalho. Como é mensurada a jornada de trabalho? É o período que o trabalhador realmente presta o serviço ao patrão? Nós temos algumas teorias, né? A teoria da efetivo trabalho, do tempo à disposição, e uma que mistura todas essas duas, que se refere também a horas in itinere. O Brasil adotou o sistema do tempo à disposição do empregador. Então, nós contamos como jornada não só o momento de efetivo trabalho, mas também aqueles momentos que o empregado está aguardando a ordem do empregador, está à disposição. Tanto é assim que nos locais de difícil acesso, sem a condução pública, o empregador fornecendo essa condução, nós consideramos, quer dizer, nós, a lei, né, o sistema jurídico brasileiro, considera o empregado já em jornada, desde o momento que entra na condução até o trabalho e o seu retorno, chamada horas in itinere, né? Isso já é computado, então, dentro da jornada de trabalho. Porque estaria à disposição do empregador. E a jornada de trabalho não é a mesma para todos os trabalhadores, né? Há uma diferenciação dependendo da profissão. O senhor poderia me citar exemplos e também a razão dessa diferenciação? Uma grande preocupação do Ministério Público do Trabalho
foi passar para o judiciário trabalhista que jornada de trabalho está afeta a medicina e segurança, porque é uma prevenção à fadiga, ao esgotamento físico do trabalhador. Então, a própria lei, com isso, nós estabelecemos o chamado limite ao poder negocial do sindicato. O sindicato pode negociar várias coisas. O que ele não pode negociar é medicina e segurança do trabalho e dignidade do trabalhador. Então, nós estabelecemos que jornada é medicina e segurança do trabalho, é prevenção à fadiga. Por isso, os limites devem ser observados. E o que faz o legislador? Com dados científicos, percebendo que algumas atividades são mais extenuantes que outras, estabelece limites diferenciados. Aqueles trabalhos com atividades repetitivas ou entediantes e por aí. São as chamadas atividades penosas. A lei estabelece um limite menor. Um exemplo nós temos são os bancários, né? Os bancários, no início, tinham uma atividade bastante repetitiva, uma atividade considerada penosa, e a lei impôs um limite de 6 horas. Algumas pessoas defendem que, em razão das modificações havidas no sistema bancário, não haveria mais a necessidade de que todos tivessem 6 horas de trabalho. Haveria uma diferenciação de acordo com cada atividade. Nós podemos citar como exemplo também as telefonistas, porque a penosidade, né, essa extenuação, ela pode ser física ou mental. Tem atividades que não te levam ao esgotamento físico, mas pode levar o esgotamento mental. Por isso, o legislador estabelece uma jornada cientificamente compatível com cada atividade para preservar a vida e a saúde do trabalhador. E em que situações pode haver a alteração da jornada de trabalho? Essa resposta eu gostaria que o senhor nos desse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, hoje falando sobre jornada de trabalho com o subprocurador-geral do Trabalho, Dr. Edson Braz da Silva. Estamos de volta, hoje falando sobre jornada de trabalho com o subprocurador-geral do Trabalho, Dr. Edson Braz da Silva. Dr. Edson, no bloco anterior nós fizemos uma pergunta, que agora nós gostaríamos da resposta. Em que situações pode haver alteração da jornada de trabalho? Essa alteração ela vai variar de acordo com o motivo da necessidade. Se for a vontade do empregador, pura e simplesmente, o aumento da jornada tem que ser negociado com o empregado. É a chamada prestação de horas suplementares. Tem um limite, não pode ultrapassar 2 horas por dia. Agora, se a prestação for decorrente de uma chamada necessidade imperiosa, nós vamos observar diferenças. Se a necessidade imperiosa for para a conclusão de um serviço inadiável ou que possa acarretar prejuízo ao empregador, são no máximo 4 horas. E aí independe da vontade do empregado. Ele é obrigado a prestar essas horas. E se for decorrente de motivo de força maior, não há limitação. É o tempo necessário. Você imagine, está tendo um incêndio numa empresa ou uma inundação e o trabalhador vai ajudar o patrão enquanto for necessário para resolver aquele problema. Não faz sentido impor uma limitação. É claro que entre o patrimônio do patrão e a vida do trabalhador deve prevalecer a vida do trabalhador. Então, eu não posso sacrificar vidas para salvar patrimônio. Quando eu pretender um aumento de jornada que não tenha uma compensação dentro da semana, o chamado banco de horas, isso tem que ser negociado via sindicatos. E aí o trabalhador presta uma jornada maior em alguns dias da semana e menos em outro. Mas nós temos o chamado banco de horas, onde a compensação pode acontecer num prazo de 1 ano, para atender às sazonalidades da empresa. Tem empresa, tem pico de produção e outros momentos há um esvaziamento dessas atividades. O que a empresa fazia? Contratava na alta e demitia na baixa. O banco de horas permite que isso seja resolvido,
o trabalhador vai trabalhar mais num período de alta e menos num período de baixa, num prazo de 1 ano. Com isso, a gente mantém os empregos, evita a rotatividade de mão de obra e a perda de investimento na qualificação profissional. Só que o banco de horas precisa ser negociado com o sindicato. Por ser um período bem maior, o sindicato deve participar dessa negociação coletiva. Não vale o acordo direto entre patrão e empregado. Quando a compensação se dá dentro da própria semana, aí vale o acordo escrito entre patrão e empregado. Lembro aqui que não se aceita o acordo verbal. Um outro detalhe é que esse acordo ele tem que ser cumprido. Alguns patrões fazem um acordo de compensação e desrespeitam sistematicamente. Nessa situação, a Justiça entende que não há acordo de compensação e o patrão vai pagar como extra as horas trabalhadas a mais no dia, mesmo que não ultrapasse a jornada semanal de 44 horas. O senhor questiona a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, alegando que, mesmo sendo endossada pelos sindicatos, ela é ilegal. Por quê? Ela é ilegal porque a lei, ao estabelecer o limite da jornada diária, fala em 10 horas. E esse artigo menciona ao acordo de compensação fomentado por sindicatos. Então, o sindicato não está fora dessa limitação. O sindicato pode negociar o acordo de compensação? Deve, mas tem que respeitar esse limite de 10 horas diárias. O problema é que são os próprios trabalhadores que pressionam os sindicatos para esse tipo de jornada, porque a jornada 12 por 36 ela é um engodo social. Aparentemente, a pessoa vai trabalhar 12 horas e descansar 36, mas isso não é verdade. Ele vai trabalhar 12 horas num lugar e vai sair e vai trabalhar em outro. Além do problema da fadiga, que ele vai se prejudicar, nós temos o problema social. É uma mesma pessoa ocupando mais de um posto de trabalho. Numa economia em que há desemprego, o normal é haver a solidariedade social, uma pessoa ocupando o mínimo o posto de trabalho para dar oportunidade a outras pessoas. Essa atividade, esse tipo de jornada é muito comum nos vigilantes e no pessoal da saúde. E o que acontece no pessoal de saúde? Eles saem de um posto de trabalho e vão para outro e fazem a compensação dessa falta de descanso no seu próprio posto de trabalho. E com isso nós temos os problemas de falha médica e falha do pessoal de saúde. Isso é um risco para a própria sociedade. Então, o Ministério Público do Trabalho defende que a jornada pode ter compensações respeitando o limite máximo de 10 horas para qualquer situação, com ou sem a participação do sindicato. Recentemente, nós tivemos noticiado a manifestação dos caminhoneiros reclamando justamente desse limite de 10 horas diárias na jornada de trabalho, alegando que para eles é muito complicado estabelecer um descanso, já que eles fazem viagens longas de um estado para o outro. Como o senhor vê essa manifestação dos caminhoneiros? Esse exemplo é muito significativo, porque a atividade de motorista é uma atividade penosa, é uma atividade extenuante, física e mentalmente. E a consequência é bastante danosa, tanto para o motorista como para a sociedade, as outras pessoas. Essa limitação está corretíssima, porque a lei defende o trabalhador contra ele mesmo, contra a sua necessidade ou ganância. Em alguns casos, o empregado quer trabalhar e trabalha muito porque precisa, tem uma necessidade, tem um telhado para consertar, ou às vezes porque pretende ficar rico com esse trabalho sem limitação. Então a lei, sabendo da condição humana dele, vem impor essa limitação. É comum a gente encontrar a atividade do trabalhador contrária à justiça que está pretendendo beneficiá-lo, porque ele está pensando numa situação imediatista. Só que se ele adoecer, se ele sofrer um acidente, ele não tem como ganhar o seu salário. Ele vai ter inviabilizado o seu próprio sustento e de sua família. Então, quando a justiça defere uma liminar proibindo o motorista de caminhão trabalhar mais de 10 horas, essa justiça está fazendo o que é essencial para a preservação desse trabalhador. Penso até que o motorista não deveria fazer horas extras, ele só poderia trabalhar 10 horas. É uma atividade que precisa ter uma limitação e a proibição de horas extras.
Para finalizar, doutor Edson, como manter os direitos do trabalhador numa economia globalizada com tantos países, a exemplo da China, que não respeitam esses direitos, inclusive adotam a mão de obra semi-escrava? Esse é um problema sério e de difícil solução. Se pretendeu, tempos atrás, que a Organização Mundial do Comércio estabelecesse um selo garantindo que os produtos não teriam mão de obra escrava, nem aviltado salário, as condições de trabalho. E o Brasil foi contra. Então, a China está invadindo o mundo inteiro, quebrando quase todos os sistemas, né, de produção, onde o fator trabalho é tratado com dignidade, com base na exploração de mão de obra. O que eu tenho feito particularmente, eu sei que isso não é nada, mas tento difundir, é o boicote. Eu não compro coisas da China. Eu evito, eu vou num lugar, olha a etiqueta, é da China, eu fico sem. Eu demorei quase 2 anos para comprar uma máquina digital, porque todas eram da China. Um dia apareceu uma da Alemanha, eu comprei. Agora eu estou procurando um roteador de internet para usar dentro de casa, para facilitar notebook, computador fixo. Todos em Goiânia são da China. Eu não comprei. Os brinquedos, né, Dia das Crianças, eu sofro, porque quase todos os brinquedos são da China. Aí a criança escolhe um tal brinquedo e nós não temos um similar no Brasil, não temos outra versão. Isso é muito difícil, mas a solução vai depender do quanto a economia mundial pode restringir e resistir ao avanço desses produtos. O Brasil agora cometeu, no meu entendimento, um grande erro, foi reconhecendo a China como livre comércio, sabendo que isso não acontece. E em prejuízo, a economia brasileira... Prejudica as empresas brasileiras que querem dar um mínimo ao trabalhador. Doutor Edson, muito obrigada pela presença. Eu agradeço e fico sempre à disposição. O Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.